Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e não perder nada sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. Beleza, pessoal? Bom, nesse vídeo nós vamos repercutir uma matéria feita lá em GZH pelo repórter Douglas Demoliner. Uma matéria muito bacana porque ele trouxe uma relação dos jogadores do Grêmio que ainda estão lesionados e qual a situação deles no atual momento. O Grêmio, que já chegou a ter 12 jogadores do departamento médico ao mesmo tempo nesta temporada, hoje conta com 7 jogadores e alguns deles já estão prestes a voltar, pelo menos até o meio de junho ou no máximo até o final de junho. Mas para a gente ter uma ideia completa de tudo isso, para vocês terem uma ideia de quem são esses jogadores, ó. O Pedro Jeromel, o Ferreira, o PP, o João Pedro, o Rodrigo Ferreira, o Diego Souza e o Jonathan Robert são os 7 jogadores que ainda estão no DM Tricolor. Um a um eu vou te explicar qual a situação desses jogadores. Vamos começar pelo Pedro Jeromel. Pedro Jeromel, que no início do mês fez uma coletiva, chamou toda a imprensa para falar a sua situação, para acabar com o disse-me-disse. O Jeromel teve uma lesão no menisco do joelho esquerdo e depois, quando já estava retornando da lesão, descobriu que estava com um edema ósseo. Ele fez tratamento, já estava retornando novamente. Quando sentia dores, ele descobriu que ainda ficava um restinho ainda do edema e teve que voltar para o tratamento. No máximo até a semana que vem, o Jeromel deve fazer novos exames para ver como está esse edema, né? Se ele já conseguiu curar esse restinho que ainda ficava do edema, para voltar aos treinos físicos, voltar a treinar com o grupo e aí ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. Eu acho que o Jeromel, estando tudo bem com ele, eu acho que no máximo aí em 10 dias, acho que o Jeromel já fica à disposição do grupo. O Ferreira é o segundo jogador. Ferreira teve uma distensão de grau 3 no músculo adutor. O tempo inicial da recuperação eram de 2 meses. Ele voltaria agora em junho, mas segundo a matéria do GZH, agora é um tempo indeterminado. Segundo a matéria do Douglas Demoliner, o Ferreira agora não é mais 2 meses, pode dar uma atrasada na recuperação. O ponta do Grêmio, que é o único jogador de velocidade que o Renato tanto pede à disposição no elenco neste momento, então o Ferreira pode dar uma atrasada na sua recuperação. O terceiro jogador é o PP. O PP já é um caso mais recente. Teve aquela primeira lesão, que foi uma lesão muscular na coxa esquerda. O tempo inicial de recuperação era de 2 meses, acabou se curando até em 10 dias, um pouco menos disso. Um tempo ainda. A segunda lesão agora foi uma lesão tendínea de alto grau, né, no músculo bíceps femoral. O tempo inicial de recuperação é de 2 meses, ou seja, lá pela metade de agosto o jogador deve ficar à disposição do técnico Renato, porque aí ele tem o tempo de recuperação, depois volta a fazer exames, volta a fazer treinamento, volta a entrar em forma, ritmo de jogo e tal, para conseguir se encaixar no elenco novamente. O João Pedro é o jogador dentre os 7 que está mais próximo de retornar. O João Pedro teve uma lesão muscular de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. O tempo inicial de recuperação eram de 24 dias, mas ele já foi visto hoje correndo, né, em volta do gramado lá no CT, ao lado do Jonathan Robert. Então o João Pedro pode estar muito próximo aí de retornar e ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. Outro jogador que também está no DM, e esse aqui é um caso quase que, podemos dizer assim, que não fica mais à disposição do Grêmio, é o Diego Souza. O Diego Souza teve uma ruptura do menisco medial do joelho esquerdo e o tempo inicial de recuperação eram de 2 meses. Pode atrasar também por conta, né, da condição física do atleta, por conta da idade um pouco mais avançada. Claro que todo organismo trabalha de um jeito e o do Diego também.
a previsão agora, ele não tem uma previsão, na verdade, para o retorno do jogador. O contrato dele se encerra agora, no final de junho, e a tendência é de um anúncio de aposentadoria. Ele ficou de fora da final do Gauchão quando era o desejo dele, né, jogar o Gauchão e encerrar a carreira ali mesmo, quem sabe com um possível título na época, né, do Gauchão. O Grêmio acabou ganhando, mas ele acabou não jogando, não encerrou a carreira por ali. O Diego Souza, infelizmente, não conseguiu estar em campo. Pode ser que depois acabe encerrando o contrato, ele fique mais um tempo no Grêmio, até para numa forma de agradecimento do clube, né? Para ele poder se curar totalmente, faça um jogo festivo, e aí o Diego encerre a sua carreira, se assim for a vontade dele, permanecer como ele já tinha essa ideia. O Rodrigo Ferreira, ele teve uma lesão na ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O tempo inicial de recuperação eram de 7 meses, né? O retorno, ele tem um contrato até julho de 2023 com o Tricolor e deve ser liberado ao fim desse vínculo. Vamos lá, muita gente nem se lembra quem é o Rodrigo Ferreira, né? O Rodrigo Ferreira, ele é um lateral, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em novembro. Em função disso, ele teve o contrato renovado até julho deste ano. O jogador se recupera no Grêmio, o Grêmio renovou esse contrato para ele fazer o tratamento dele no clube e depois ele deve voltar por Mirassol, que é o clube que tem os direitos econômicos do Rodrigo Ferreira, lateral, que hoje se trata no Tricolor. É um dos 7 jogadores que ainda estão no DM. É outro jogador, como exemplo do Diego Souza, que para o Grêmio não faz diferença no elenco, vamos dizer assim, hoje. Bom, outro jogador que também está no DM, e eu já até citei ele aqui, foi o Jonathan Robert, né? Teve uma lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O tempo inicial de recuperação era de 7 meses. Após voltar aos gramados em outubro de 2022, ele teve novamente uma lesão grave e precisou passar por cirurgia. Desde então está em recuperação no departamento médico do Tricolor. Então o Jonathan Robert é outro jogador que está no DM Tricolor. Então, Jonathan Robert, né? Rodrigo Ferreira, Diego Souza, João Pedro, PP, Ferreira e Jeromel são esses os jogadores que estão ainda no departamento médico Tricolor e devem aí ter o seu tempo para retornar ao clube. Uma bela reportagem do Douglas de Moliner. Vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem acessar a reportagem lá em GZH. Beleza, pessoal? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Valeu!